de falar que não, tá? Ainda que tiverem, para a gente poder continuar aqui com menos peso de consciência. Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, Divino Mestre, lhe agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui, reunidos em seu nome, estudando um pouco mais sobre o seu Evangelho. Agradecemos, Senhor, a equipe espiritual que dirige essa reunião, que tanto nos assiste, que tanto nos ampara, que tanto nos orienta, nos ensina, Senhor, através de intuições, através dos dobramentos na hora do sono, através, Senhor, dos nossos próprios irmãos encarnados, que por vezes nos falam justamente aqueles pontos em que a nossa reflexão está permeando. Agradecemos ainda, Senhor, a todos aqueles que se destinam, Senhor, que assumem o compromisso de estarem estudando o Evangelho, que possibilitam a disseminação da Boa Nova, que se propõem a encarar com seriedade e verdade a transmissão de seus ensinos. Que o Senhor possa abençoar, Mestre, a cada uma dessas pessoas, dando a elas a proteção e o amparo necessário para enfrentar as adversidades que porventura surgirem no caminho. Dê a elas, Senhor, a resignação necessária, que elas possam, Senhor, estarem cada vez mais próximos de Ti e desempenhando esse trabalho maravilhoso. Abençoe ainda, Senhor, a todos aqueles irmãos desencarnados que vieram para o abrigo na noite de hoje para assistir a essa reunião. Que eles possam, Senhor, na reunião de hoje, estarem receptivos à sua mensagem, que eles possam estar colhendo aqueles materiais que porventura necessitam para continuarem com seu processo de restabelecimento, Senhor. Seja ele orgânico, físico, psíquico ou moral. Cuide de cada um deles, Senhor. Interceda a favor deles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade, então, a essa temporada do EMERGE, hoje é a nossa reunião de número 4, salvo engano, 4. Temos essa e mais 3. E ainda tem muito texto. Então a gente vai ter que dar uma aceleradinha a partir de agora para dar tempo da gente concluir o raciocínio. Mas essa reunião de hoje é talvez uma dos elementos chaves que a gente tem para poder melhor compreender essa passagem. Tá? Nós vamos ler aqui a passagem para a gente contextualizar. A gente está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de número 66 a 69. Se porventura houver diferença de tradução, estou utilizando aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Tá? Assim diz o evangelista. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Semana passada a gente trabalhou na questão dos discípulos. Falamos sobre os 12 apóstolos, breve biografia, e a gente também trabalhou muito essa questão do discipulado. Né? Continuando, hoje nós vamos adentrar aqui justamente no versículo de número 68. Deixa eu só conseguir chegar aqui na parte aqui.
Na verdade, não. Na verdade, a gente tem que terminar o versículo de número 67, que é quando Jesus pergunta: querei vós também retirar-vos? Essa pergunta é forte, porque não é um apelo coercitivo. Jesus não está determinando que os discípulos irão se retirar. Não é uma pergunta questão de conduzi-los a fazer aquilo. É um tom realmente de pergunta, de questionamento. Ele não prende, mas também não exige que eles fiquem. Ele indaga: e vós? E vocês? Relembrando aqui que os que permaneceram foram os 12. Toda aquela multidão havia se dissipado quando Jesus começa realmente a proclamar a sua mensagem a nível espiritual. Então, aquela multidão que ficou entusiasmada com a multiplicação dos pães, que ficou entusiasmada com a multiplicação dos peixes, ela se retira quando percebem que o ministério de Jesus era muito mais amplo do que aquilo que elas queriam. A gente já trabalhou isso, agora dando continuidade. Então, Jesus fica aqui realmente colocando essa questão da autonomia para os apóstolos. Cada indivíduo aqui, nesse caso, é chamado a decidir se permanece com Jesus ou se afasta. Porque o evangelho não se sustenta em adesões mecânicas. O evangelho, em nossa vida, ele só se sustenta se a nossa escolha for autêntica. Então não basta falar assim, não, eu estou seguindo Jesus. Agora eu estou indo na casa espírita, eu vou lá na reunião, sento na cadeira, assisto o que o expositor está falando, aí tem uma hora lá que as luzes apagam, aí depois eu vou para uma cabine que eles levam, tomo um passe. Aí depois eu saio. Aí esse sujeito vai lá, encontra com alguém na rua, fala: você está vindo daquela casa espírita? Eu estou vindo daquela casa espírita. O que fala lá? O que falou lá hoje? Não sei. Mas você não estava lá, estava, mas é que eu fico esperando a hora do passe. Aí na hora do passe, o que você sentiu? Nada. Então para que você vai lá? Porque eu tenho que ir, né? Eu sou cristão. A pessoa vai na igreja, aí tem um momento do louvor. A pessoa chega na igreja, tá lá escutando os louvores. Canta sem emoção. Aí chega na hora, na igreja católica, por exemplo, na hora da hóstia. A pessoa vai lá, levanta, toma a hóstia. O simbolismo bonito da hóstia, o corpo de Cristo. Recebe ali o corpo de Cristo. André Luiz fala que, num dos livros de André Luiz, narra o processo de fluidificação daquelas hóstias, é um procedimento muito bonito, né? Realmente recebem um remédio através daquilo. A pessoa vai lá, pega a hóstia, toma. E aí, o que você sentiu? Nada. O que o padre falou? Não lembro. Vai na igreja evangélica, a mesma coisa. O que o pastor falou na pregação de hoje? O pastor falou um negócio da Bíblia lá. Mas sobre o quê? Não sei. Então, uma adesão mecânica ao evangelho. Essa adesão mecânica ela não se sustenta. A raiz dela é muito superficial, se tiver raiz. Então, ela não se sustenta. Quando Jesus vira para os apóstolos ali e pergunta: e vós? Ele reconhece a autonomia deles de seguir. Ele reconhece a autonomia que os apóstolos tinham de estarem com ele. Ele não os obriga, não fala para ir nem para ficar. Ele respeita a autonomia, respeita o livre-arbítrio de cada um. Esse versículo ele surge logo após um momento de dificuldade para a maioria das pessoas que ali estavam, porque o discurso de Jesus foi realmente muito duro. Jesus estava falando de coisas que eram difíceis de assimilar. Muitos não compreenderam a exigência de Jesus, se retiraram. O que isso demonstra? Que a crise ela é um critério de separação. Aqueles que estão realmente convictos do evangelho, eles permanecem ainda que hajam dificuldades. Ainda que as circunstâncias não estejam boas. Porque a gente seguir Jesus quando tudo está bom na nossa vida é muito fácil. Quando começam a aparecer as dificuldades, já é mais difícil. E o contrário também é parcialmente verdadeiro. Às vezes a gente segue Jesus porque a nossa vida está muito difícil.
A gente segue o Cristo porque aí a gente vai conseguir um auxílio, um refrigério. As coisas estabilizam. Agora que era a hora da gente engajar ainda mais para poder trabalhar em prol de Jesus, a gente volta a fazer as mesmas coisas de antes. Porque o evangelho era só a válvula de escape. Eu fui para o evangelho para poder resolver o meu problema. Resolvi o meu problema, não vou resolver a causa do problema. Eu vou voltar a fazer as mesmas coisas de antes, porque aquilo me causava prazer. Então, essas adesões mecânicas, elas não têm o poder de consolidar, de solidificar o evangelho. Tá? Exige algo, uma vontade pessoal. Jesus, ele não pergunta ao bloco inteiro: ah, vocês vão ficar ou vocês vão embora? Jesus, ele direciona a pergunta aos 12. É como se ele estivesse olhando direto para cada um deles, para cada um desses apóstolos, porque eles eram íntimos dele. Quando ele pergunta para os 12, é como se ele estivesse perguntando para cada um daquelas pessoas: e vocês? Aqui, depois que a multidão já foi embora, os apóstolos se viram na seguinte condição: olha, a gente não tem condição de acompanhar a maioria. A gente não tem condição de se esconder atrás da maioria. O que a gente decidir aqui, Jesus vai vir. Como se ele não fosse ver antes, né? Mas aqui vai ficar mais escancarado ainda. O retirar aqui é mais do que uma ação física. É a mesma coisa do retirar dos outros discípulos. É um afastamento interior. Quando a gente permanece, quando eles permanecem, é ser fiel a essa verdade do Evangelho, mesmo que ainda não tivessem entendido ela totalmente. Quando eles se retiram, eles assimilam aquilo que é mais confortável. E Jesus não tenta se explicar. Jesus não suaviza o discurso para deixar ele mais agradável aos ouvidos. Jesus ofereceu a liberdade de ir. Jesus foi franco, verdadeiro, ele era a verdade. Então ele expõe a verdade, ele expõe aquilo que é. Então, o retirar-vos, e vós também não ireis? Lá no 67. Querei vós também retirar-vos? Ou em algumas traduções, e vós também não ireis? Ou seja, vocês também vão seguir a maioria? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. E é aqui que a gente vai ficar na noite de hoje. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Porque para a gente compreender a mensagem que está nessa passagem, não tem como a gente compreender essa mensagem sem a gente compreender Simão Pedro. A figura de Simão Pedro é uma figura singular para entendimento dessa passagem. Para isso, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Nos narra Humberto de Campos que logo quando Jesus sai de Nazaré e começa a percorrer Caná, ele chega a Jerusalém e observa discretamente as pessoas que estavam no templo. E aquele homem, reparando aquelas pessoas, de repente um sacerdote do Sinédrio resolve abordá-lo, questiona o que ele estava fazendo naquele local, quais que eram os objetivos. Jesus, de forma muito humilde, responde: olha, eu busco implantar o reino de Deus na terra. O sacerdote olha: você? Reino de Deus? Que reino de Deus que você consegue implantar? Quem que é você? Jesus explica que o reino de Deus, na transformação do coração humano, não no poder político, não no poder social. O sacerdote ironiza, falando: mas quem que vai te ajudar nisso? Jesus, com humildade, mas sendo firme, responde que os colaboradores virão de toda parte, independentemente da inteligência ou do status. E que o verdadeiro material humano para a obra divina é um coração com boa vontade. O verdadeiro material humano para a obra divina é o coração com boa vontade. E ele vai além, Jesus vai além. Ele fala que não há mármore mais puro que o sentimento humano, nem um cinzel mais habilidoso que a boa vontade. O sacerdote entrou em parafuso.
foi embora. O foco do reino de Deus, ele é a transformação interior. Ele é baseado nessa disposição e na prática do bem. Para Jesus, o conhecimento mais importante não é intelectual, não é um conhecimento geográfico, como conhecer Roma, Atenas ou cidades distantes, porque o membro do Sinédrio vai falar isso para ele, o sacerdote. Você conhece o quê? O que você conhece de importante no mundo? Você conhece Roma? Você conhece Atenas? O que você conhece no mundo? É como se hoje virasse para a gente e falasse assim: você conhece Nova York? Você conhece Roma? Você conhece Paris? Quais cidades importantes do mundo você conhece? Para Jesus, nada disso importava. Amor e verdade eram os fundamentos são os fundamentos que permitem a realização da obra divina no coração dos homens, independentemente de qual seja a sua cultura ou posição cultural, ou posição social. Bom, mas o sacerdote vai embora e Jesus percorre a pé cerca de 150 quilômetros até o lago de Genezaré. Quem que ele encontra lá? Dois pescadores, Simão Pedro e André. Imagina você estar pescando, tranquilo, vivendo sua vida monótona, do jeitinho que você sempre viveu. Chega um viajante e te chama pelo nome, um homem que você nunca viu na sua vida. Jesus os chama pelo nome. Propõe para eles: vocês querem serem meus discípulos? Com minhas palavras, tá, gente? Mas discípulo de quê? Implantar o reino de Deus na terra. Simão Pedro olha assim: aqui? É meio pequeno, né? Cafarnaum é meio pequeno, uma aldeia simples. Como é que a gente vai fundar um reino aqui? André já tem uma visão mais otimista e fala: olha, tem poucos habitantes, mas a gente pode conseguir reunir umas pequenas comunidades aqui, outras ali, a gente vai formando, vai dar certo. Bom que eles entraram na onda do maluco, né? Chega um maluco do nada falando que quer implantar o reino de Deus na terra, um fala assim: eu não sei se aqui vai dar certo, o outro já fala: não, a gente consegue sim. Sabe? Olha o mecanismo de vibração de Jesus. O magnetismo, obrigado, Sara, essa palavra que eu queria, o magnetismo. Ele consegue expor a verdade a ponto de que as pessoas consigam assimilar aquilo realmente. Isso aqui é importante. Jesus sorri para eles, adia as explicações mais detalhadas. Ele deixa claro que o convite visa a transformação interior dos discípulos. Ainda que eles ainda não soubessem disso. Mas aquele convite, eles jamais voltariam atrás depois daquilo. Nunca mais seriam os mesmos. Tá? Bom, no livro Instante da Vida, lá no capítulo 34, o espírito de Humberto de Campos, ele narra o momento final da crucificação de Jesus. Enquanto os homens viam ali pregado naquela cruz um ser derrotado fisicamente, no mundo espiritual, narra Humberto de Campos, que um fenômeno grandioso se desenrolava. Jesus contava com apoio espiritual. Anjos divididos em grupos desciam ao Calvário. Alguns formavam um coral para harmonizar o ambiente, apaziguar Jesus. Outros aplicavam bálsamos nas feridas do Cristo e sustentavam. Tinha outros ali com o intuito de anotar o nome de todos aqueles envolvidos para devida responsabilidade divina posteriormente. Nada ficava passando batido. Mas tinha um anjo solitário. Humberto de Campos vai chamar ele do anjo solitário. Ele se aproxima de Jesus na cruz. Jesus, quase não dando conta de falar, ele fica ali durante alguns segundos e sai em disparada. Jesus havia pedido para ele ir ao encontro de Judas, que havia acabado de se matar. Era o anjo da caridade. Vocês percebam que os assessores espirituais de Jesus, eles eram muito mais qualificados do que os assessores terrenos. Né? Jesus tinha espíritos puros acompanhando ele, desde a formação do planeta. Alguém que consegue formar flora, criar fauna,
Vocês conseguem criar um corpo humano sem ser pelo mecanismo da reprodução? A gente está falando desse tipo de espírito. É espírito muito mais evoluídos do que qualquer um dos auxiliares do Cristo na Terra. Apesar da grandeza espiritual de Jesus, apesar dele ser o mestre, ele escolhe reencarnar, escolhe atender ao pedido divino de encarnar aqui na Terra com o intuito de nos fazer evoluir. Com o intuito de trazer as perspectivas do mundo espiritual, com esse intuito de guiar a humanidade ao autoaperfeiçoamento, reconduzi-la então ao verdadeiro lar. Então Jesus encarna aqui na Terra com esse intuito. E ele começa a selecionar os colaboradores que iam precisar para essa tarefa, a nível físico, a nível terreno. Em vez de anjos, ele escolhe seres humanos imperfeitos, frágeis, portadores de grandes deficiências. Para começar, quando Jesus nasce, ele já nasce em um local totalmente simples. Ele escolhe nascer numa manjedoura. O que simboliza a manjedoura para nós? Não importa de onde a gente começa, mas para onde a gente caminha. A evolução é como se fosse uma semente de mostarda. Ela começa simples, se transforma em algo grandioso. E o evangelho, o bonito dele é que ele não é feito para anjos. O evangelho que nós conhecemos não é feito para anjos. Os anjos já aprenderam o evangelho há muito tempo. Já praticam o evangelho a todo momento. O evangelho é feito para nós, que desejam se tornar anjo. Somos anjos em potencial. Iremos nos tornar espíritos perfeitos. O evangelho é para nós. Pelo evangelho ser para nós, pelo fato dele ser para nós, Jesus escolhe os trabalhadores que também representam nós. Que representam as dificuldades humanas. E é que a gente vai ver agora a pedagogia de Jesus, especificamente com Simão Pedro. Jesus ele começa um trabalho de tutoria de Simão Pedro. Se fosse um coach. Né? Ele começa a cuidar de Simão Pedro de perto. Lá no livro O Instante da Vida, no capítulo 19, tem narrado lá a cena de Jesus com Simão Pedro, com 3 publicanos. São os mesmos publicanos que vai ter o jantar lá que Mateus narra. Tá? E aí, chega esses 3 publicanos lá, Jesus precisa sair porque ele foi chamado com urgência a auxiliar numa questão que era fora dali. Jesus vai e dá a Pedro a seguinte missão: ampare-os com a verdade. Ampare esses publicanos com a verdade. Só que Pedro, não sei se ele tinha algum problema de audição ou se foi esquecimento, ele ficou só com a verdade, ele esqueceu do amparo. Né? Ele começa então a olhar os publicanos, julgá-los, com olhar já. Ele usa a verdade como se fosse um bastão. Começa a espancar os publicanos com a verdade. Olha, você fez isso, isso, isso e aquilo outro. Você fez isso de errado, eu te conheço há muito tempo. Você lembra quando você fez aquilo? Você estava totalmente errado. Aí ele olhava para o outro, fazia a mesma coisa. No terceiro ele já estava mais empolgado, aí que ele falou mesmo. Jesus volta. Olha para os publicanos, vê como a cara que os publicanos estavam. Fala, não. Ele olha para Jesus, ele olha para Pedro, não censura naquela hora, chama os publicanos para jantar. Ali ele vai apresentar para eles as verdades do reino de Deus. Ali ele vai falar sobre os locais no plano espiritual reservado para aqueles que se comprometem com a verdade, com a transformação interior. Fala do futuro, acolhe os publicanos. O que Pedro faz? Reconhece o erro? Quem dera. Pedro vira para Jesus e repreende Jesus. O mestre, se o Senhor trata com tanto carinho eles que são maus, não vai sobrar nada para os bons. Eles são publicanos, Senhor. Se o Senhor ficar tratando eles com tanto carinho, o que vai sobrar para os bons? Ele se julgava na condição de bom. Né?
Ele achava que estava no time dos bons. Jesus só responde para ele: eu não vim à terra para curar os sãos. Em uma das palestras do Haroldo, ele até cita um exemplo cômico, mas é verdade. Imagina um médico chega para trabalhar no hospital e fala: olha, hoje eu estou cansado de doente, manda todos os doentes embora. Não sobra ninguém. Ou ao contrário, você chega no médico, o médico te pergunta: o que você tem? Nada. Você está sentindo? Não, estou muito bem. Meus exames estão ótimos, nunca tive melhor na minha vida. Você está aqui por causa de quê? Não, porque eu estou muito bem, eu vim cá. Faz sentido? A gente não procura o médico quando está tudo bem, né? Nessa forma. Vamos continuar. E Jesus, ele conhecia muito bem a natureza humana. Ele sabia, pela natureza de Pedro, que ele o negaria 3 vezes. Ele alertou isso a Pedro. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, ele vai perceber a imensa distância que existia entre ele e Jesus. E aí ele vai perceber que, na verdade, ele estava muito mais perto daqueles seres humanos que ele criticava do que perto do Cristo. É aí que ele vai reconhecer. Bom, a partir desse momento, quando após ali a negação de Pedro, quando ele, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Humberto de Campos, ele narra disso de uma forma muito interessante, não vou lembrar em qual dos livros, mas ele nem percebe, ele só vai perceber na terceira, que ele negou Jesus na terceira vez, ele escuta um galo cantando e ele lembra de Jesus. Mas essa negação é temporária. Ele negou Jesus naquele momento, mas ele se volta ao Cristo. Mas a partir daquele momento que ele negou o Cristo 3 vezes, ele começa a se enxergar na condição que ele realmente era. Na condição ainda de vaso de barro, que Paulo fala. Na condição ainda de ser... Estava muito mais perto do ser humano que ele criticava do que perto de Jesus. Porque Jesus, convivendo com Pedro ali na intimidade, Pedro achava que ele já estava mais ou menos pareado com Jesus. Convivo com ele dia e noite, sigo ele, ajudo ele em tudo que posso ajudar. Eu e Jesus somos mais ou menos a mesma coisa. Né? Poderia passar isso na cabeça de Simão Pedro. Mas ele ainda não tinha entendido qual era a proposta real do Evangelho. Porque na hora que Cristo deixa Simão Pedro fisicamente, começa a verdadeira história de transformação desse espírito. É aí que ele vai realmente se deparar com o Evangelho. É aí que acontece o processo de interiorização do Evangelho, que é o processo que a gente busca a todo momento. Todo estudo de Evangelho que a gente faz, a última etapa dele, a etapa mais importante, é o processo de interiorização. A gente pode entender o contexto geral, a gente pode entender um contexto mais... A gente pode entender as minúcias, a gente pode entender o segredo, o SOD. A gente pode chegar em todas as etapas de interpretação, entender toda a cultura, entender toda a geografia, pegar todos os textos da doutrina espírita que falam sobre aquela passagem, sobre aquele acontecimento. A gente pode entender tudo, todos esses comentários, mas se a gente não interiorizar, nada adianta, porque fica só na memória. O Evangelho, o convite do Evangelho é para ação, não é para decorar o Novo Testamento, não é para decorar nenhum livro. Então, às vezes, a gente pega uma passagem do Evangelho e ali a gente consegue realmente enxergar onde a gente precisa melhorar e melhora, vale muito mais do que a gente passar a vida estudando e não melhorar. O Evangelho foi muito melhor para essa pessoa do que para outra. Quando aquela viúva deposita 2 moedas no gasofilácio e Jesus fala que a doação dela valeu muito mais do que a dos outros, é disso que Jesus está falando. Não é quantidade, é proporcionalidade. Aquela mulher doou tudo que tinha. Ela doou muito mais
em termos de proporção, do que aquele que doou uma quantia maior, que até jogava as moedas para fazer mais barulho. Então o evangelho ele é para ser vivido, né? E a gente lembra lá de Alcione. Bom, mas vamos continuando. Nos momentos que antecederam a ida de Pedro a Jerusalém, Jesus diz a Pedro, isso aí lá no finalzinho, desculpa, lá no último capítulo do Evangelho de João, uma interessantíssima passagem. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, crê, eu te levareis onde não queiras ir. Eu te levarei onde não queiras ir. Às vezes a gente acha, a gente floreia muito o caminho do Evangelho e esquece que o Evangelho ele pode trazer obstáculos no caminho. A gente se dispõe a seguir Jesus e acha que dali para frente não vai haver mais complicação na nossa vida. Não vão haver mais dificuldades. Só que a gente também esquece que espírito superior, ele não é frágil. Não existe nenhum espírito superior que é feito de cristal, que pode quebrar com o toque. Todo espírito superior, ele já é moldado como se fosse um diamante, de uma pedra bruta, resistente, firme, consegue suportar as adversidades. É porque Deus gosta mais daquele espírito que de mim? Não. Porque aquele espírito já entendeu que o processo da dor, o processo do sofrimento é necessário para que ele possa se depurar. Então, às vezes, a gente fica diante da menor adversidade, às vezes a gente se sente a pessoa que mais sofre no mundo. A gente se sente como se a gente estivesse sendo injustiçado por Deus. A gente se sente como se o pior acontecimento do mundo estivesse repousando sobre os nossos ombros, diante da menor adversidade. Acontece algum transtorno na nossa vida, a gente reclama, a nossa fé vacila, e a gente tenta a todo custo não passar por aquele sofrimento. Quando, na verdade, a gente deveria se preocupar qual ensinamento que eu vou poder obter desse sofrimento, dessa dificuldade. Porque nada acontece conosco por acaso. Então, quando eu estou passando por algum momento de dificuldade, eu tenho que aproveitar aquilo para aprender o máximo que eu posso. Porque a vida ela não vai ser sempre, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, um paraíso de delícias. A vida na Terra é uma vida que a todo momento a gente está em contato com o sofrimento. Ora sentindo, ora provocando, ora os dois ao mesmo tempo, mas o sofrimento sempre está em contato conosco. Então, às vezes a gente fica querendo que, porque eu sigo Jesus, porque eu sigo o Evangelho, tento seguir o Evangelho, tento estudá-lo, a minha vida vai se tornar agora só coisas boas, e a gente esquece que, na verdade, o Evangelho é justamente essa proposta de transformação. A gente esquece que, na verdade, agora, com o Evangelho, eu consigo reconhecer aqueles pontos que eu preciso melhorar, e esse melhoramento causa incômodo, porque mexer naquilo que está quieto gera incômodo, e o incômodo pode causar dor. Então eu esqueço de tudo isso. Minha fé vacila. Então, quando a gente procura o Evangelho, a gente tem que se lembrar dessa fala de Jesus para Pedro. Olha, eu vou te levar onde você não queira ir. Onde você não quer ir. Isso não é no mundo exterior somente. É no mundo interior. Olha, eu vou levar você a enxergar aqueles pontos que você sempre ocultou, mas que existem lá no seu inconsciente, que existem lá no âmago do seu ser, que te incomodam a tantas existências que você nunca deu ouvido a elas. Eu vou levar você a se deparar consigo mesmo, com seus maiores medos. Porque o Evangelho é baseado na verdade. E a gente não consegue assimilar o Evangelho se a gente não estiver disposto a enxergar a verdade. A gente enxergar quem de fato nós somos. Então, quando Jesus fala isso para Pedro, não é algo somente exterior. Isso é importante a gente fixar. É também algo interior. Esse processo da gente visualizar aquilo que muitas das vezes nós não queremos visualizar. Porque se a gente tem um defeito, quando a gente não conhece o Evangelho, às vezes a gente nem sabe que aquilo ali é um defeito. Quando a gente conhece o Evangelho, a gente fala, opa, isso aqui está errado. E a partir do momento que você conhece, sua responsabilidade também aumenta. Agora você já sabe o que está errado,
você precisa consertar. Bom, agora Pedro estava sem a presença física de Jesus. E ele decide com muita determinação, isso é bonito em Pedro, ele deixa sua vida em Cafarnaum e se muda para Jerusalém. Leva a família inteira, até a sogra. A sogra morava com ele, né? Vocês lembram que ela foi curada por Jesus? Então, leva ele. É Pedro quem vai fundar a primeira casa de assistência cristã, a Casa do Caminho. E talvez não seja exagero da nossa parte falar que talvez a gente só esteja aqui hoje em função desse início, em função de Pedro, dessa forma que estamos hoje. Porque a Casa do Caminho, ela foi modelo para várias outras instituições cristãs de caridade, de evangelho, que surgiram ao longo do mundo, ao longo do tempo e em torno de todo mundo. Então, com o apoio de alguns amigos cristãos, eles se reúnem para comprar uma pequena propriedade. Pedro, juntamente com alguns dos outros apóstolos, João Evangelista, por exemplo, eles fundam a primeira comunidade em Jerusalém, a Casa do Caminho. O objetivo era vivenciar o evangelho na prática, acolher todos os sofredores. Então, eles davam banho em doentes, eles alimentavam famintos, cuidavam dos feridos. Pedro era o líder do colégio apostólico, era o líder da Casa do Caminho. Por quê? Jesus deu essa responsabilidade a ele também, mas também pelo ele ser mais velho, ele era mais experiente. Então ele já tinha uma vivência maior. Mas um belo dia, quando Simão Pedro estava lá nessa casa, que seria o primeiro santuário dos apóstolos em Jerusalém, ele orava com muito fervor, pedindo a Jesus uma tarefa. Em lágrimas, Pedro implorava: Senhor, aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Quero atividade, Senhor. Quero testemunhar a missão do teu evangelho de amor e de luz. Jesus aparece a Pedro e responde: duas palavras. Amanhã. Amanhã. Foi embora. Pedro ficou muito animado com aquilo. No dia seguinte, ele ficou cuidando da casa, esperando a tarefa prometida por Jesus. Ele cuida de tudo, limpa daqui, limpa dali. Agora vai vir uma tarefa para mim, importante e tal. E de repente, um homem seminu, em fuga, entra correndo naquela casa pedindo socorro. O nome dele era Joachás. Era um malfeitor. Tinha um exército atrás dele. Ele entra correndo pedindo socorro. Pedro se recusa. Fala: socorrer-te? Por quê? Não passas de ladrão costumaz. E entrega ele aos soldados. Passa um tempo, chega a Júnia, não é sua irmã, tá, Jussara? Nem a esposa do Geraldo, é outra Júnia. Mulher enferma e desgastada pela vida de prazeres, suplicando a ajuda espiritual. Então ela chega naquela casa suplicando auxílio. Pedro a rejeita. Aqui não. O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo. A mulher sai chorando. Vem um terceiro necessitado, Jarim, o bêbado, ferido e perseguido por jovens. Pede refúgio a Pedro, mas Pedro expulsa. Borracho, infame, não ofendas o recinto do mestre com o teu vômito. À noite, Pedro em oração, acabou o dia, Pedro lamentava não ter recebido aquela tarefa prometida por Jesus. Jesus então novamente aparece a Pedro e pergunta: como não? Por 3 vezes roguei-te cooperação sem que me ouvisses. De manhã enviei-te Joachás. Ao meio-dia entreguei-te Júnia. À noitinha mandei-te Jarim. Pedro reconhece tamanho equívoco que ele tinha incorrido, chora diante de Jesus. Senhor, grande é a minha ignorância, compadece-te de mim. Jesus afaga a cabeça de Pedro e ensina: Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o evangelho tem a minha palavra. Simão, desejando reter o mestre, vê Jesus desaparecer.
Abrindo então suas anotações, encontrou o versículo de Mateus 9:12. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Percebam como essa história para Pedro foi importante? Isso acontece conosco o tempo inteiro. A gente pede por tarefas, por oportunidade de servir a Jesus e despreza todas elas porque a gente acha que aquelas tarefas não são importantes, que aquelas pessoas não são dignas, né? Porque às vezes entra uma pessoa aqui no abrigo que está mal vestida, situação de rua, está alcoolizada, a gente acha que aquela pessoa vai atrapalhar a reunião, o lugar dela não é aqui. Quantas casas espíritas isso acontece? Quantas igrejas? Quantas igrejas a gente entra, se a gente não tiver com a vestimenta que a maioria das pessoas está, a gente recebe olhares tortos, a gente se sente deslocado, sendo que ali era para ser um reduto de harmonia, de acolhimento. Vamos continuar um pouquinho? Pedro teve um certo conflito com Paulo de Tarso. Pedro era muito próximo de Tiago Menor, né? Tiago Menor também era um apóstolo. Durante uma visita a uma comunidade cristã lá em Antioquia, Pedro se afasta dos cristãos, talvez por essa proximidade, se afasta dos cristãos que não eram judeus, melhor dizendo, talvez por essa proximidade com Tiago Menor, que mantinha laços mais fortes com o judaísmo. Aí Paulo vai até lá, e Paulo, não sei se vocês já repararam, mas Paulo, ele não era a pessoa mais discreta, assim, pra gente falar, né? Paulo, ele era muito 80. Paulo, ele era meio sangue no olho, né? Então, Paulo observa aquilo que estava acontecendo e ele vê, olha, aqueles que não são judeus, eles estão ficando desprezados. Aqui que Paulo pensa, olha, eu vou chegar em Pedro, ver o que ele acha, né? Vou comentar com ele. Beleza. Sabe qual é o momento que ele escolhe fazer isso? No momento que inicia a reunião pública. Então imagina, Paulo está aqui, o salão lotado. Paulo vai lá, levanta. Lembrando, Paulo não era parte dos 12. Né? E repreende Simão Pedro no meio da reunião pública. Descrição não é o forte de Paulo. Aquela comunidade se divide em dois. A maior parte do lado de Simão Pedro e a minoria apoiando Paulo. No meio daquela confusão toda, Pedro vê uma cruz luminosa. E ele compreende que a cruz é o símbolo do perfeito equilíbrio. Por quê? O braço vertical representa a conexão com o céu, que eram os judeus, representados por Tiago. E essa representação era muito justa. E o braço horizontal, que é a missão de alcançar os não-judeus, que era representado por Paulo. Essa cruz simboliza aí, então, que a seara do Cristo é ampla o suficiente para todos os talentos e tarefas. Pedro toma a palavra, acalma a todos e, surpreendentemente, vira para Paulo, vira para aquelas pessoas e fala: Paulo está certo. Paulo está com a razão. Ele admite seus erros e promete, então, corrigi-los. A gente percebe que aí ele coloca a causa do evangelho acima das suas causas pessoais, acima dos seus gostos pessoais. Esse gesto, e aí vira para Paulo: Paulo, você está certo? Lê o evangelho para nós aí agora, então. Né? Paulo ainda fica meio consternado com aquilo. Meu Deus do céu. Estava esperando uma discussão, né? Já estava pronto para rebater, o argumento já estava na minha mente, já tinha discutido isso com ele antes na minha cabeça. Pedro vira e fala que eu estava certo. E ainda pede para fazer a leitura do evangelho. Foi um balde de água fria em Paulo, e com razão, né? Foi muito bom. Bom, então aqui a gente já verifica que há uma transformação daquele pescador rude, e agora ele passa a ser já o início de uma referência para o cristianismo primitivo. Jesus utiliza estratégias específicas para transformar pessoas comuns em líderes espirituais. Saulo de Tarso, após contemplar lá nas portas de Damasco a figura do Cristo,
sentiu a necessidade de recolhimento, sentiu a necessidade de reflexão. Ele dirige-se, então, à região de Palmira, onde ele encontra quem? Gamaliel, que era seu mestre de outrora no judaísmo. E antes ele já tinha discutido com Gamaliel, não é possível que até você se rendeu a essas falácias desse carpinteiro. Agora ele reconhece que o tal do carpinteiro era um carpinteiro muito maior do que ele pensava. Então ele reencontra Gamaliel lá, e ele permanece ali 3 anos em Palmira. Durante esses 3 anos é um momento de preparação. Isso a gente vê muito nas histórias bíblicas, que o deserto simboliza muitas das vezes esse momento de preparação espiritual. Né? Antes de começar o seu ministério, onde que Jesus ficou? Durante certo tempo? Onde que foi, gente? Jesus passou uma temporada antes de começar seu ministério? Diz lá que ele foi tentado pelo Satanás. Onde que foi? No deserto, né? Figuras simbólicas, nós não vamos adentrar aqui agora. Mas Paulo, então, ele sente no coração que era o momento certo para ele iniciar as atividades apostólicas. Ele, então, retorna a Jerusalém com o objetivo de reunir a todos e realizar um discurso impactante sobre a superioridade espiritual de Jesus. Paulo era doutor da lei. Paulo era versado em oratória. Paulo detinha profundos conhecimentos do texto hebraico, da cultura hebraica, do texto religioso. Ele aproxima de Simão Pedro, que já estava transformado pelo Evangelho, para apresentar seu plano. Simão Pedro vai assinar embaixo. Eu, doutor da lei, versado em oratória, profundamente conhecedor dos textos sagrados, das Escrituras. Conhecedor também dessa mensagem do Evangelho agora. Eu, o maior exemplo de conversão que poderia existir na face da terra, segundo ele, tá? O maior exemplo de conversão que poderia existir na face da terra, eu persegui esse povo todo, agora eu estou do lado deles. Como é que Pedro não vai falar que eu não sou uma boa pessoa para pregar o Evangelho? Então, aí Pedro ouve com muita atenção, mas ele percebe que o plano de Paulo poderia falhar. Porque a abordagem de Paulo era muito semelhante à abordagem de Judas Iscariotes. Judas, ele explica para Paulo, Judas tentou unir-se às autoridades farisaicas, acreditando que poderia liderar uma revolução rápida e violenta, mas de forma ilusória. Qual que era o intuito de Judas? Não, eu vou levar soldados para prender Jesus? Por quê? Na hora que os soldados forem para prender Jesus, Jesus vai se declarar rei, aqueles soldados vão todos cair por terra, e aí as pessoas vão reconhecer que Jesus realmente é o rei. Vai ser uma revolução. Porque Jesus não vai deixar o ministério dele acabar nessa prisãozinha que eu estou inventando aqui. Ele é muito maior que isso. Meu mestre é muito maior que isso. Então é isso que eu vou fazer. Então ele acreditava que poderia liderar uma revolução rápida. Paulo estava com uma ideia semelhante. Então Pedro impressiona Paulo com seu discernimento, mostra que a experiência prática e abertura aos ensinamentos do Evangelho são mais valiosas do que qualquer conhecimento acadêmico. Paulo passa um longo tempo cuidando da disposição das cadeiras, arrumando o salão como se fosse hoje, chegava mais cedo, antes da reunião, arrumava as cadeiras. Quando ele começa a pregar, tem um momento que ele falha. Tem um momento que ele não consegue. Ele, que era um doutor da lei, versado em oratória. Porque é diferente. Naquela época, muito mais. Né? A importância do cristianismo primitivo é inegável. Porque se o cristianismo, ao longo do tempo, sofreu tanta deturpação e ainda assim conseguiu sobreviver, naquela época, o cuidado era muito maior, porque era a base. Se a base tivesse rompido, talvez um processo seria muito mais demorado, muito mais lento. Então, Jesus tinha um cuidado especial com esse cristianismo primitivo. Tanto que diversas vezes apareceu para os apóstolos ali, como se a gente estivesse conversando de frente um para o outro. Se materializa na frente deles. Conversa com eles conseguem visualizar ele de perto. E aparece para Paulo ressuscitado mais de uma vez. Então Jesus acompanhava de perto, em persona ali,
Ainda hoje Jesus tem todo esse cuidado conosco, mas na época o perigo daquilo ali se desfazer era muito grande. E Emmanuel fala que nesse momento aqui que Paulo se levanta para repreender Pedro publicamente, foi um dos momentos mais perigosos para a história do cristianismo primitivo. Poderia ali surgir uma separação grande, mas Pedro foi muito sensato. Pedro então questiona Paulo sobre o que Paulo faria após atrair as pessoas, né? Tudo bem, Paulo, sua oratória é muito boa, você sabe atrair as multidões. Aí vamos cogitar o fato que isso dá certo e as multidões vêm ao seu encontro. Depois disso, o que você faria? O que você teria para oferecer a essas pessoas? Fazendo um paralelo aqui, Jesus tinha traído multidão, embora não fosse um intuito exclusivo, ele tinha traído a multidão multiplicando pão e peixe. Jesus tinha algo para oferecer a essas pessoas depois. E ainda assim elas não quiseram. E Paulo? Paulo atrairia essa multidão, o que ele iria oferecer depois? Aí Pedro esclarece para ele, olha, o evangelho não se trata de atrair pessoas para si, mas de convertê-las, transformando seus corações e aproximando-as de Cristo. Ou seja, a mensagem do evangelho é de Jesus. Paulo ele compreende então que a missão espiritual ela é muito mais complexa do que ele havia entendido. Ela é muito mais sutil. Ela exige paciência, ela exige empatia, ela exige método, diferentemente das estratégias humanas, que muitas das vezes não precisam de tudo isso. É interessante que Jesus ele não escolhe um líder perfeito, um líder angelical para o colégio apostólico. Porque dessa forma ele evita que a autoridade intimidasse os discípulos. Porque se ele coloca um anjo ali para representar o colégio apostólico, os discípulos iriam achar que aquilo ali é inalcançável. Eles iriam ainda achar que eles não poderiam disseminar o evangelho na terra. Por quê? Porque eles não estavam em condições. E a situação parece distante de nós, mas ela está muito perto. Quantas vezes eu já não me vi assistindo palestra de outros expositores e eu me pergunto, gente, o que eu estou fazendo lá que eu tenho coragem de subir naquele lugar para falar com esse povo? Pessoas muito melhor preparadas, muito mais esclarecidas, muito mais transformadas moralmente, principalmente essa parte. O que eu estou fazendo ali? Para citar um desencarnado, para não constranger ninguém encarnado, fico vendo as palestras do Honório, os estudos do Honório. O Honório estava falando de evangelho e pegava uma determinada passagem, ele entrava em biologia profunda, ele entrava em química, ele entrava em física, ele explicava o processo de evolução da Terra, passando pela fase espiritual, passando pelo lado material. Ele viajava, transformava, parecia que tudo que tinha de conhecimento na Terra ele reunia para explicar aquela passagem. Quem quiser ver no YouTube, está lá alguns vídeos dele. Tem um material da década de 90, dos anos 2000 também, que a gente está até trabalhando para tentar melhorar a qualidade do material, porque na época colocava-se um gravador, se ele estivesse falando aqui, o gravador parecia que estava distante. Então pegava mais uma pessoa espirrando, bocejando, uma moto passando lá fora, do que a fala dele. Mas tem muito material bom sobre isso. A gente está com esse intuito de tentar recuperar isso. Mas, enfim. Fica vendo essas pessoas do estilo do Honório assim, e a gente se pergunta, gente, quem sou eu para estar ali em cima? Mas aí a gente vê que Jesus escolheu Pedro para ser o líder do colégio apostólico. É o mesmo Pedro que repreendeu os publicanos. É o mesmo Pedro que negou a ajuda àquelas 3 pessoas que Jesus falou que amanhã iria mandar uma tarefa para Pedro e ele recusa. É o mesmo Pedro que tira a espada e corta a orelha do servo, do sumo sacerdote. É o mesmo Pedro que, quando Jesus chama ele para caminhar sobre as águas, consegue caminhar por um momento, perde a fé, vacila e cai. É o mesmo Pedro explosivo, de temperamento forte. É o mesmo Pedro em todas essas circunstâncias.
mas ainda assim, mesmo com as imperfeições, ele consegue chefiar esse colégio. A liderança dos apóstolos, portanto, ela é estratégica. Por quê? Ela permite o aprendizado, ela permite a gente conviver, praticar não pela inspiração, não buscando a perfeição. E vamos continuando. A edificação do reino de Deus, lembra lá do iniciozinho, quando o sacerdote perguntou para Jesus? Essa edificação do reino de Deus, ela não começa, ela não precisa de muito, ela precisa de coração sincero. Aqui ela começou no coração de Pedro, e não era em locais geográficos como Cafarnaum, como Genezaré. Pedro ele vai vivenciar experiências de crescimento interior. E posteriormente ele orienta aquele pescador rude, sem conhecimento. Ele vai orientar o próprio Paulo de Tarso, que era um dos maiores expoentes culturais da sua época. O conhecimento de Paulo era muito acima da média em várias áreas, né? Quando a Jussara citou para a gente aqui umas reuniões atrás sobre os atributos de Paulo, nas áreas da ciência, nas áreas dos esportes, da oratória, do conhecimento de lei, o homem era muito acima da média. Se uma mulher tivesse a fim de Paulo, coitado dos outros pretendentes. Eles teriam que suar muito, muito, muito para mudar a cabeça dela, para poder conseguir conquistá-lo. E ainda era um rapaz bonito. E ainda era um rapaz muito bonito. Então, assim, a concorrência era desleal, né? Paulo estava acima da média. Mas Simão Pedro, esse pescador rude, idoso, ele vai orientar Paulo de Tarso. Para a gente encerrar, que já está quase chegando a nossa hora, deixa eu pegar aqui no finalzinho, não dá para a gente falar tudo. Vocês sabem que Pedro morre, né? Vocês sabem que Pedro desencarna. Mas desencarna, né? O Evangelho de Marcos, ele é baseado nas memórias de Simão Pedro. Simão Pedro é uma memória viva da expansão do cristianismo. Mas os cristãos naquela época ainda não possuíam um local definido para celebrar um culto. Eles precisavam se reunir nas catacumbas, né? As antigas áreas de sepultamento. Só que uma bela alma resolveu denunciar o encontro e os soldados invadiram o local, prendendo Simão Pedro de maneira violenta e covarde. As mulheres começam a chorar, as crianças ficam assustadas, os mais velhos se entristeceram, os mais jovens ficaram exaltados, igual Simão Pedro, quiseram reagir e partir para cima dos soldados. Simão Pedro apacentou todo mundo e falou: não, eu vou com eles. Se entrega ao soldado e foi conduzido dali. A partir do local do martírio, Pedro vai sofrer insultos, ofensas, violência física, mas ainda assim sua mente vai permanecer voltada para o evangelho. Ele é insultado várias vezes, chamado de verme, seguidor de um crucificado criminoso. Pedro segue firme. Chegando ao local de martírio, prepararam a cruz, colocam Pedro nela, mas, numa ironia extrema, crucificam Pedro de cabeça para baixo, a pedido dele, porque ele não se achava digno de morrer tal como Jesus. Então ele é crucificado de cabeça para baixo. E foi nesse momento que o soldado arremessa uma pedra na testa de Pedro, que ele vê o próprio Cristo ali diante dele. Só que as cenas dos próximos capítulos tem que ficar para terça-feira que vem, né? Porque a nossa hora já é chegada. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Pedro no plano espiritual e a gente vai adentrar no restante do versículo 68, que já é na parte da pergunta central dessa passagem. Essa é a mais importante. Senhor, para quem iremos nós? Já vão refletindo aí para a semana que vem a gente poder adentrar. Antes de eu cessar minha fala, que já está meio prolongada, tem um convite para fazer. Vocês sabem que no próximo sábado a gente tem um evento especial aqui no Abrigo, não é isso? Oi? Aniversário? De quem?
Do abrigo, isso mesmo. Vai ser sábado que vem, gente. Deixa eu pegar aqui para não esquecer nada. Sábado, dia 13, vai ter no início às 15 horas e o término às 18 horas, tá? Sendo que quem for assistir pelo YouTube, a transmissão começa às 15h30. Os primeiros 30 minutos não são transmitidos virtualmente, tá? Tem a possibilidade de assistir pelo YouTube? Tem sim, mas a gente pede para que aqueles que puderem, tendo as condições, se assim o quiserem, façam um esforço para vir presencial. É importante a gente manter contato, pelo menos nessas ocasiões mais festivas, de comemoração da casa, né? Se puder ter a oportunidade de vir presencial, venham. O tema do seminário é Lançando Sementes. O expositor é o Antônio de Pádua, conhecido como Toninho, que está aqui diante de nós. A gente vai ter um intervalo para o lanche. Na parte do lanche, você ri na parte do lanche, né, Maridola? A Maridola fica mais feliz com a parte do lanche. Isso é errado, tá? A gente deveria preocupar mais com o tema do seminário. Mas, assim, a gente vai ter lanche. O lanche é coletivo. A gente pede para aqueles que puderem e quiserem contribuir com o lanche na parte alimentícia, tragam. A parte de bebidas, o abrigo vai fornecer. Simultaneamente ao seminário, para as crianças de 0 até 12 anos, a gente vai ter evangelização normalmente com o tema do seminário. Então, é um seminário preparado para as crianças, tá? Então, não precisam ficar achando que não vai ter material para trabalhar com as crianças, não, porque vai ter. Até a Sofia já tem material sendo preparado para ela poder assistir ali ao seminário ela já vai estar com 5 meses sábado. Depois de amanhã ela já faz... Amanhã, né? Amanhã ela faz 5 meses. Bom, gente, obrigado pela paciência. Espero que a gente consiga extrair elementos positivos dessas reflexões, né? Semana que vem a gente está de volta. Cláudio, meu amigo, mais uma vez, gratidão aí, né, pelas reflexões. Eu acho que tem sido muito importante para a gente, ao longo dessas semanas, compreender esse texto que o Cláudio escolheu para trabalhar para nós, né? Só complementar o que o Cláudio falou para sábado, eu fiquei sabendo que vai ter umas surpresas aí. Então, a turma que comparecer vai fazer parte das surpresas que vão acontecer. Não podemos contar porque é surpresa, né? Diz que vai ter aí talvez um bolo de aniversário, não sei, vamos ver. Tem umas histórias aí que andaram contando, vamos ver, mas é surpresa. Vamos fazer a nossa prece então, né, para a gente encerrar o nosso encontro hoje. Agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade, aos bons espíritos pelo auxílio, pelo amparo, que aqui, Senhor, nós possamos nos dedicar à compreensão da Tua mensagem de amor. Mas como foi muito bem colocado, que saibamos aplicar isto no cotidiano dos nossos dias, através das nossas ações, e não ficarmos apenas na intelectualidade. Que o coração misericordioso de Jesus possa estender o amparo fraternal a todos os corações que na terra transitam por momentos de dor, de sofrimento, de toda sorte, sobretudo naquelas localidades que passam por conflitos, por turbulências, com muitos desencarnes no momento atual. Que possamos, Senhor, pela nossa própria íntima transformação, colaborar na transformação coletiva do planeta, a fim de alcançarmos com a maior brevidade que nos seja possível um mundo em regeneração. Esteja com todos nós, Mestre querido, pois temos a certeza que muito precisamos de Ti ao nosso lado nesta caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana para a gente.